mas agora a gente vai receber, sim, esse que é um dos personagens do noticiário desta semana. Uma peça central no xadrez que o presidente Jair Bolsonaro está montando para ampliar a sua base no Congresso, atraindo partidos de centro. Neste momento, ele está no meio de uma série de conversas que envolvem desde a sua ascensão a um posto no governo ou uma mudança de posição estratégica dentro da própria Câmara. Mas, apesar dessas conversas intensas de bastidor, eu já adianto, ele vai dizer aqui, e o presidente disse ontem, que nada vai mudar. Será? Vem para cá, deputado Vitor Hugo, aqui no CNN 360. Venha me desmentir ao vivo. Deputado, obrigada. O senhor sempre muito cortês e atento aí à necessidade da imprensa de acompanhar todos esses bastidores. Deputado, apesar do discurso já pronto que a gente conhece, a gente noticiou aqui ontem que há essa movimentação e o presidente Jair Bolsonaro está buscando um espaço aí para contemplar o senhor, que há 1 ano e meio é o líder do governo na Câmara. Qual é a possibilidade hoje de o senhor deixar o posto que ocupa para assumir uma outra função no governo ou mesmo uma outra função dentro da Câmara dos Deputados? Muito boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Carol, Yuri, Daniel. Prazer estar aqui na CNN falando com vocês novamente. Eu queria primeiro destacar que não há parte do presidente da República. Eu estive com ele ontem, inclusive durante a live, né? Falei com ele ao longo da semana inteira em função da votação do Fundeb. Mesmo no fim de semana nós conversamos. E não há qualquer indicativo real por parte do presidente de uma troca na liderança do governo. Eu vi os noticiários, você anunciou que eu iria te desmentir aqui ao vivo, né, Dani? Mas não, eu estou assim, falando com toda a sinceridade e daquilo que eu tenho conhecimento de que não há essa movimentação. Agora, eu sei que a liderança do governo é também uma função estratégica para o presidente, uma função que ele tem que fazer todas as suas análises e as suas avaliações, e que é uma função dele, né? Ele tem a prerrogativa para indicar, e ele pode fazer mudanças a qualquer momento para, diante de um novo cenário político, traçar uma nova estratégia de atuação do governo na Câmara. E eu certamente continuarei ajudando o presidente em qualquer função, dentro da Câmara, em outra função qualquer no governo, se isso vier a acontecer. Vou sempre estar ao lado do presidente, porque acredito no projeto, porque sinto também no presidente a confiança no meu trabalho. O senhor é um homem de missão, né? Então, a minha pergunta é, um eventual deslocamento para uma função que atendesse explicitamente, o presidente cotou isso publicamente no caso do MEC, por exemplo, do Ministério da Educação. Disse que sim, havia sondado o senhor, que o senhor estava ali pronto para assumir, que inclusive se reuniu com ele, apresentou um plano de gestão da noite para o dia, fez um mapeamento da situação do MEC e levou para ele ali uma série de opções. Então, para encerrar aqui, já devolvo a bola para a Carol. O senhor é um homem de missão, o senhor estaria pronto para ser... Esse deslocamento afetaria, mudaria a sua relação com o presidente, por exemplo, se vier a acontecer aí logo adiante? De forma alguma. Como aconteceu em relação a essa questão do MEC, não mudou em nada, pelo contrário, eu acho que me aproximou ainda mais do presidente. Eu fui sondado pelo presidente no domingo, eu não articulei para que meu nome aparecesse entre aqueles que poderiam assumir o Ministério da Educação, e para mim foi uma honra, na verdade, ter sido sondado pelo presidente. Ele demonstrou publicamente isso também, sobre essa nossa conversa que você se referiu, em que eu apresentei a minha visão sobre o que poderia ser feito no MEC para ajudar nossas crianças, adolescentes e os estudantes, de modo geral, a terem um acesso à educação, um ensino de qualidade aprimorado. Então, se vier a acontecer qualquer mudança, vou estar à disposição do presidente para qualquer missão. Como você disse, é um soldado para cumprir as missões que o nosso presidente nos atribuiu.
Líder Carol Nogueira agora participando dessa conversa com o senhor. Mais uma vez, bem-vinda ao CNN 360. Bem, muito ventilou-se a respeito dessa possibilidade de sua saída do cargo, principalmente após a saída de Bia Kicis, da vice-liderança do governo no Congresso. O que está por trás dessa saída de Bia Kicis? Faz parte dessa questão estratégica que o senhor se referia há pouco? Não, Carol, de novo, essa função, né, de líder e de vice-líder do governo, né, o líder, né, são 3 líderes, né, um na Câmara, no Senado, no Congresso, e mais os seus vice-líderes, são de escolha privativa do presidente da República. Né? Ele envia uma mensagem formal, mensagem ao Congresso Nacional, da mesma forma que ele envia uma mensagem encaminhando o projeto de lei, ele envia uma mensagem encaminhando para os presidentes das casas, né, quem são os deputados ou senadores que vão exercer essa função. É preciso que a população compreenda também, né, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que essas funções têm um bônus, que é talvez a exposição, a possibilidade de defender o governo de uma maneira mais explícita, né, de estar próximo do presidente, de interagir, mas também tem um ônus, que é a de compreender o cenário político maior, compreender o momento político que o presidente está enfrentando e apoiar as pautas que o presidente decidir apoiar, às vezes com alguma concessão naquilo que você acredita. E essa é a função do líder e do vice-líder, articular para que as visões do presidente sejam prevalentes, tenham uma maior aderência dentro das casas. E quando isso não acontece com um vice-líder ou com um líder, gera uma instabilidade que precisa ser, lógico, corrigida. Então, eu vejo a saída da deputada Bia Kicis, que é uma aliada, e tenho certeza que continuará sendo pelo que ela falou quando da saída, que nós temos que compreender dentro desse cenário mais amplo. Sabendo, inclusive, que para se montar uma base, é preciso também ter certa disciplina. É preciso, de vez em quando, mostrar que nessa votação era extremamente importante, como nós, inclusive, discutimos dentro do grupo de WhatsApp, no meio daquela votação, mostrando, se nós divergimos nessa votação, esse era o meu argumento, nós vamos dar margem para que a esquerda nos acuse de que, por exemplo, não foi a vitória do governo. Os nossos eleitores vão ficar pensando, vem cá, quem estava certo então? O presidente e a maioria esmagadora do PSL, 47 deputados do PSL e mais toda a Câmara, a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada pró-vida, a bancada feminina, todos os partidos políticos. Então, quem estaria correto? Ou aqueles que votaram de maneira dissidente, embora sejam apoiadores do presidente, mas votaram de maneira dissidente aquilo que o governo acreditava como sendo o correto. Então, acho que para corrigir esse tipo de instabilidade, que esse movimento foi feito. Deputado, já vou chamar o Yuri Pita para acompanhar. O senhor sabe que a gente faz sempre essa conversa de maneira bastante ampla, mas eu queria trazer um pouco essa questão do radicalismo. O senhor está acompanhando o noticiário e essas mudanças, o senhor já tem um perfil muito diferente de uma parte expressiva da bancada do PSL, né? O senhor é um homem de perfil mais conciliador, mais agregador. A gente pode entender essa mudança de Bia Kicis, essa saída de Bia Kicis da vice-liderança como um sinal de que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, está tentando caminhar para esse governo mais focado no diálogo e menos focado no embate? Dani, o que eu posso garantir, primeiro, que nenhuma pauta do presidente, nem mesmo aquelas de costumes, aquelas pautas conservadoras, nenhuma dessas pautas será abandonada. Agora, é preciso que a gente, todos nós, que apoiamos o presidente, que votamos no presidente, nós que trabalhamos voluntariamente, espalhados pelo Brasil afora. Eu fico muito feliz de ver essa pesquisa que o presidente não encomendou, mas que em quase todos os cenários, em quase todos os públicos-alvos, espalhados por todas as regiões, escolaridades, o presidente vence no primeiro e no segundo turno, independente qual seja o adversário. Isso mostra o quanto que o nosso governo está avançando, e tem um reconhecimento efetivo. Mas é preciso que essas pessoas que apoiam o presidente entendam que, para que a gente tenha sucesso nessas guerras que nós
nos propusemos a enfrentar, naquilo que nós acreditamos que é melhor para o país, muitas das vezes é melhor a estratégia, melhor o planejamento, é melhor passo, ainda que curtos, mais firmes, do que aquele embate direto, muitas vezes midiático, mas pouco efetivo, e que depois, na sequência, a gente se verifica que não há aderência. Eu vejo muitos deputados, por exemplo, não vou dizer muitos, mas vou falar de perfis, para não querer caracterizar, mas eu vejo alguns perfis que têm uma pegada muito midiática, realmente, né, que fazem os vídeos e falam, mas que no dia a dia da construção, da solução daquilo que interessa para o Brasil, na nossa perspectiva, muitas vezes esse embate destrói o canal de diálogo para possibilitar uma construção. Então, assim, até por causa da minha função na liderança do governo, a minha postura tem que ser efetivamente mais conciliatória. Muitas das vezes eu gostaria de subir lá no plenário da Câmara, no público, né, na tribuna, e fazer alguns discursos, algumas críticas mais contundentes à esquerda que eu tenho, mas o meu papel nesse momento é ajudar o presidente naquelas pautas que são inevitáveis à aprovação, reduzir dano, naquelas pautas que são de origem do executivo, é aprovar o mais rápido possível e seguir em frente. Um dia pode ser que, né, fora da função, com uma liberdade maior, para poder, tendo alguém responsável por essa parte estratégica, que a minha veia mais, não sei, ideológica de combate aflore. Nesse momento, eu imagino que sempre será o líder do governo, tem que ser alguém que possibilite ponte. Líder, então temos a pergunta do nosso analista de política, o Yuri Pita. Yuri. Obrigado, Carol. Deputado, boa tarde. Queria ouvi-lo, então, sobre essa questão, as respostas que o senhor tem dado. Estou entendendo que o pragmatismo está prevalecendo, que a sua visão é não só conciliatória, mas de pragmatismo para que os projetos que o governo considera importantes sejam aprovados. Vou fazer uma pergunta bastante direta. O quanto que o presidente Jair Bolsonaro também está convencido ou foi convencido de que é preciso ser mais pragmático nas relações com o Congresso e menos ideológico? Não, eu vou começar essa resposta da mesma maneira que comecei a anterior. Nenhuma pauta do nosso governo, daquilo que nós defendemos durante a pré-campanha, campanha, vai ser abandonada. Nenhuma delas, nem aquelas ligadas à área de costume. Ainda ontem eu estava conversando com líderes e sondando até o próprio presidente da Câmara sobre o compromisso que foi feito no ano passado de votar o projeto de lei das armas, o projeto de lei 6438, de 2019, que trata sobre a ampliação do porte e da posse de armas para determinadas categorias de Estado. Essa é uma pauta crucial para o governo, dentro daquilo que extrapola até a parte econômica, que nós vamos continuar brigando, como, por exemplo, posicionamento contrário ao projeto de lei das fake news, que nós também vamos defender, né, vamos atuar contrariamente com todas as nossas forças. Agora, que é preciso fazer isso com estratégia e de uma maneira que a gente consiga obter vitórias concretas, mesmo que sem um embate ideológico à margem daquilo que está aparecendo do iceberg, da ponta do iceberg, isso está muito claro, pelo menos na minha visão, e me parece também que a postura do presidente, né, de querer, logo agora, quando ele for sair se Deus quiser, o mais rápido possível, o exame dele vai negativar e ele vai poder começar, por exemplo, como ele anunciou, a viajar pelo país, a encontrar com as pessoas, a inaugurar obras, a ser um pouco, não sei se pragmatismo é a melhor palavra, porque pode passar para aquelas pessoas que apoiam o presidente, que são mais ideológicos, a ideia de abandono das pautas ideológicas. Mas não é isso. É uma ideia de que há momento para tudo e há formas de fazer mais explícitas e menos explícitas também, buscando a efetividade do que se quer. Perfeito. Já que o senhor falou em fake news, eu já vou também chamar para cá o nosso âncora, Daniel Adjuto, que trouxe a informação no Visão a respeito do cumprimento hoje, no dia de hoje, nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, de decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu as contas usadas por bolsonaristas, entre eles alguns colegas
de bancada do senhor por disseminação de informação falsa, pregação antidemocrática e também esse inquérito investiga ameaças, né, a ministros do Supremo. Como é que o senhor vê essa decisão? Bom, eu tenho um grande respeito aos demais poderes, eu acho que isso faz parte da nossa democracia, mas extremamente preocupado, né, com esses avanços de um inquérito que é, inclusive, contestado mesmo internamente ao Supremo Tribunal Federal, não é algo unânime, né? Vários juristas pelo Brasil afora também têm apontado essa questão, que é o pano de fundo da nossa oposição, inclusive, a esse projeto de lei da fake news, né, do cerceamento da liberdade de expressão, da censura prévia, da impossibilidade ou do avanço sobre as prerrogativas dos parlamentares, que tem na Constituição a inviolabilidade das suas palavras, opiniões e votos garantidos. A inviolabilidade é uma palavra muito forte, é muito maior do que algo assim, algo que é inviolável, né? Quando o Constituinte colocou essa palavra, ele estava querendo dizer que é algo que realmente é sagrado dentro da democracia. A possibilidade de um parlamentar se expressar, inclusive fala de inviolabilidade civil e criminal. Então, assim, quando você cerceia uma página de um deputado federal ou de um senador, ele está expressando opiniões políticas, você está, na verdade, cerceando a democracia no Brasil. Então, eu vejo com grande preocupação, né, acho que o parlamento deveria, de alguma maneira, sinalizar que isso não é correto, né, porque macula a democracia no Brasil. Daniel Adjuto. Líder, boa tarde. Gostaria de abordar com o senhor a questão da PEC da segunda instância. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou que no segundo semestre, em agosto, já estamos no segundo semestre, né? Poderá colocar em votação, mas há uma articulação também costurando ali para que a PEC só passe a valer, caso aprovada, para casos depois de aprovada, ela não retroaja. Como que está, nesse momento, dentro do governo, essa questão da PEC da segunda instância? Por que dentro do governo, essa linha de raciocínio pós possível aprovação da PEC, também passou a ser defendida por governistas? Bom, Daniel, é importante frisar que o governo sempre foi a favor da prisão após condenação em segunda instância. Inclusive, isso constava do projeto de lei que o presidente Bolsonaro enviou, né, redigido na época do Ministério da Justiça, onde o ex-ministro Sérgio Moro era o titular da pasta, e essa proposta ela constava, né? Então, o governo sempre foi a favor e continuará sendo. Naquele momento foi feito através de um projeto de lei, havia uma resistência na Câmara dos Deputados em relação a isso, até em relação ao veículo, né, um projeto de lei, até em função do que o Supremo havia decidido, mudando a jurisprudência deles de maneira apertada, né, a votação ali de 6-5, mas isso eles se insurgiram contra um projeto, contra uma lei, né? Então, muitos aqui na Câmara acreditavam que deveria ser feito por uma PEC. A PEC inicial que nós tínhamos modificava um inciso do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula PET, e embora vários doutrinadores acreditam que mesmo as cláusulas PET possam ser modificadas, desde que não se atinja o núcleo essencial do direito fundamental que está sendo preservado, ainda assim havia uma grande resistência e nós chegamos finalmente a esse modelo que o governo também aprova, até porque é mais amplo, que caracteriza o trânsito em julgado de maneira mais cedo no processo, ou seja, após a condenação da segunda instância, transformando os possíveis recursos para o STJ e STF em ações autônomas. Então isso é o melhor dos mundos para a gente, porque vai atingir não só o aspecto criminal, mas também o trabalhista, tributário, civil, e vai procurar diminuir a impunidade em todos esses campos, e não só no campo criminal. Agora, esse é o aspecto jurídico, técnico. No campo político, o governo federal quer muito que essa pauta avance. Nós temos defendido e vamos defender o fato de nós não termos as comissões permanentes e temporárias funcionando. Dificulta, porque esse é um tema complexo, difícil de chegar ao plenário sem algo mais bem trabalhado, como por exemplo, a pauta da reforma tributária. Então, eu acho que nós temos alguns entraves políticos, mas da parte do governo,
nós somos totalmente favoráveis e gostaríamos de ver aprovada isso o quanto antes. Líder, mas a minha dúvida é justamente quanto à validade dela. Se justamente vale para todos os casos, inclusive por quem já foi condenado em segunda instância, ou não. A partir de quando ela for aprovada e ali, a partir daquele momento, quando alguém for condenado em segunda instância, valeria essa prisão. Qual vai ser a posição do governo? Bom, eu confesso que nesse momento eu não tenho essa posição aí definida, até porque, como são muitos assuntos que tramitam na Câmara, a gente a própria Secretaria de Governo e a Casa Civil vão se posicionando naqueles assuntos que vão se tornando mais próximos de votação. E esse é um aspecto, dentro do aspecto geral, que eu digo que o governo é favorável, esse é uma das vertentes a serem discutidas. Eu imagino que o governo tenda a querer aplicar isso para todos os casos, mas tem pessoas mais ligadas ao garantismo que vão dizer que a lei não vai a lei em sentido lato, porque não é a lei em si, é uma proposta de emenda à Constituição, não poderia retroagir para prejudicar aqueles que cometeram crimes antes da nova edição. Então é algo que vai ser discutido aqui. Me parece, o relator, já até tive um debate, acho que esse foi aqui na CNN, com o relator, algumas semanas atrás, o Fábio Tradi, e ele estava tendendo a ficar na posição intermediária porque gostaria de angariar mais votos na casa. Como são 308 votos necessários, realmente, quando ele consegue obter uma posição mais no meio, que seria, se eu não me engano, para os processos em curso, aplicar a partir, se o processo já foi instaurado, aí aplicaria, mas se não foi ainda, eu acho que é uma posição intermediária que seria mais fácil de conseguir votos para sua aprovação. Líder, gostaria de falar um pouquinho sobre Fundeb, porque ontem, durante a live que o senhor acompanhou de perto, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou muita preocupação de onde sairia a receita para bancar o aumento do percentual da União no fundo. E, inclusive, cobrou o apoio do Congresso. A minha questão é, como essa conta, então, vai chegar ao Congresso? Qual que é a ideia do governo de apresentar essa conta ao Congresso, à Câmara, ao Senado? Carol, essa sempre foi uma preocupação do governo. Eu estava hoje vendo um vídeo do ex-ministro Abraham Weintraub, que era tido, inclusive, como um dos ministros mais ideológicos, né? Então, inclusive, que aquela parte da população brasileira que votou no presidente e que também uma parcela dela tem esse caráter ideológico, que se identificava muito com o Weintraub. E ele, lá em janeiro, se não me engano, 10 de janeiro, eu retuitei aí na minha página, no meu perfil do Twitter, ele defendendo o Fundeb, mas defendeu o modelo do Fundeb em si, e eu vejo muitos da ala ideológica agora questionando se esse modelo seria o melhor ou não, mas o próprio ministro Weintraub defendendo e dizendo que em semanas depois daquela manifestação, ele apresentaria uma PEC para que fosse em 15%, né, a complementação da União, que hoje ainda é em 10%. Bom, o governo fez uma negociação, já havia no passado a previsão de ser em 40%, a ideia de se transformar em 40% a participação da União. O que seria, imagina, num quadro como nós vivemos hoje, né, de recessão econômica em função daquilo que nós estamos fazendo, para salvar vidas e preservar empregos brasileiros, mas também em decorrência da própria crise sanitária. Então, nós estamos enfrentando um momento difícil. E é preciso, então, ter, ao mesmo tempo que nós queremos fortalecer a educação básica, que é uma prioridade do governo Bolsonaro, o presidente expressou essa preocupação com relação a quais serão as fontes. Eu acho que esse momento vai ser quando nós vamos discutir já, ou no meio das discussões do orçamento do ano que vem. Se nós aumentamos a participação, então, da União em 2% o ano que vem, se isso vier a ser efetivamente aprovado no Senado, nós vamos ter que encontrar aqui na Câmara e no Senado Federal também, no Congresso Nacional, da onde retirar esse recurso para poder compensar esse aumento aí de despesa. Líder, e agora, olhando para frente, aí, o governo está apresentando uma série de medidas, temos a primeira fase da reforma tributária, mas já se fala na elaboração do Renda Brasil, aí tem uma série de discussões encaminhadas. Qual é a ordem, né, de prioridade, digamos assim, para a pauta no Congresso?
Bom, nós temos uma pauta, vamos dizer, que é a prioritária e que, por ser estruturante, ela é a que vai demandar um maior nível de articulação do governo, que é a reforma tributária. Agora, o governo tendo apresentado talvez um primeiro passo da visão do governo, nos dá material para trabalho. Isso era um empecilho até a semana passada, porque, imagina, eu como líder do governo, eu evitava participar das reuniões da comissão da reforma tributária, porque certamente seria demandado, né, quando o governo apresentaria a proposta. Nós não tínhamos essa certeza. Foi apresentado na semana passada e outras complementações podem aparecer de maneiras diversas, sugestões. Então, essa é uma pauta prioritária, até porque é estruturante, né? Mas nós temos ainda a questão do marco regulatório do gás, temos a questão das falências e também a questão do novo marco regulatório do nosso regime cambial, e temos todas as medidas provisórias aí, que vêm numa sequência muito grande, né, em função da pandemia, e que temos um calendário por causa da possibilidade da caducidade dela. Então, acho que essas são as pautas principais, mas temos também homeschooling, armamento, bom, é uma gama muito grande, a autonomia do Banco Central, as privatizações. Acho que a gente tem muito trabalho para pouco tempo, inclusive em função das eleições municipais. Deputado Vitor Hugo, mais uma vez aqui com a gente no CNN 360. Na próxima, o senhor volta para contar quais serão as novidades aí que o aguardam ali na atuação em Brasília, se governo, se Câmara. Eu espero o senhor aqui para contar para a gente em primeira mão. Brincadeira, deputado, muitíssimo obrigada sempre pelo espírito democrático. Volte sempre, portas abertas aqui. Tá bom, muito obrigado, Dani, Carol, Yuri, Daniel, prazer falar à disposição.